Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo, pela Rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Olha só, IPCA, taxa Selic, Copom, BNDES, são termos que você já deve ter ouvido, já deve ter visto em algum lugar. Todos eles estão relacionados a assuntos econômicos. No entanto, a maioria das pessoas tem uma dificuldade em entender essa linguagem, esse economês do dia a dia. De acordo com a OCDE, mais da metade dos estudantes brasileiros não tem conhecimentos simples sobre finanças, como gerir uma conta bancária, por exemplo, e entender as taxas de juros de um empréstimo e até questões mais complexas, como o imposto de renda. Nossa discussão agora é essa. Por que é tão difícil entender essa economia que a gente usa muitas vezes no nosso dia a dia e tentar entender alguns assuntos relacionados a isso? Por isso a gente está recebendo uma especialista em economia aqui no nosso sofá. Só que não. Pois é, sim, meu bem. Mas obrigada pelo convite, lógico. Não sou especialista, Você mas já obrigada. pode tomar posse desse título. Ai, tudo bem, tudo bem. Só terminando a apresentação, você que está ouvindo Acerta a o gente... sobrenome, por favor. Vamos lá, vou tentar. Você que está ouvindo a gente no rádio já conhece essa voz, é a Luana Masquerim, que está com a gente aqui. Você da televisão, a Luana Masquerim é uma das apresentadoras do Conexão Novo Tempo, o nosso jornal diário que vai ao ar na Rádio Novo Tempo do meio-dia a 1, de segunda a sexta-feira. E você, como jornalista que lida com notícias factuais, acaba se encontrando muito fortemente com esses termos que a gente estava falando aqui, né, Luana? Como é que foi para você esse primeiro contato? Sempre foi um assunto que você se interessou ou depois do contato com a notícia diária é que você foi se inteirar mais do que significam essas siglas? O primeiro contato foi de ranger de dentes e lágrimas, né? Foi de desespero total, porque eu estava numa editoria que eu achava mais tranquila, que eu gostava mais, que era internacional, e aí eu passei para a editoria de economia e fiquei desesperada, porque eu não entendia nada de economia. E aí eu comecei a fazer o que a maioria dos jornais faz, que é reescrever o release que você recebe, reescrever as notícias dos grandes sites, as notícias dos grandes portais, das fontes oficiais, mas você reescreve só, adapta para o seu veículo, que no meu caso era o rádio, e também o Jornal do Novo Tempo, mas você não entende o que aquilo está falando. E daí meu editor-chefe falou assim, escuta, você está entendendo o que você está escrevendo? Eu falei assim, eu assimilo pelo contexto, né? E aí ele falou assim... O famoso vou indo pelo rumo. Eu vou indo pelo rumo. Eu entendi que a inflação está mais alta, isso significa que os preços estão mais altos. Mas daí... acabava aí, não fazia correlação. E economia não é um dado isolado. Economia, tem um escritor que fala que a economia é a ciência das escolhas. Então, tudo tem a ver com a economia, tudo está relacionado à economia e tem que relacionar esses dados. Inclusive, daqui a alguns dias, a gente vai ter uma série especial falando sobre esse assunto no Conexão Novo Tempo. Então, não perca aí, Rádio Novo Tempo, de segunda a sexta, do meio-dia a 1, em breve essa série. Uma coisa que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas... mais uma vez a gente esbarra naquela história de que a gente tem um currículo obrigatório que passa quando a gente está no ensino fundamental, ensino médio, e não contempla coisas tão importantes da nossa vida. Porque eu acho que as pessoas não se interessam muito por economia justamente por ser um grande mistério, né? Você vê, a Luana já estava trabalhando com jornalismo, estava trabalhando com notícias da área de economia, e a história da Luana não é muito diferente da maioria dos jornalistas que entram numa redação e mesmo assim eles não entendem aquele conceito. Imagina a gente no nosso dia a dia para entender o que a Selic tem a ver com a minha conta bancária, né? O que essa história de PIB? Que PIB é esse? Então, eu acho que se a gente entendesse melhor, inclusive desde a época que a gente está na escola, a gente lidaria com esse assunto de um jeito mais interessante, ou não é? Com certeza. Exatamente. Eu ia colocar o seguinte, acho que tem muito a ver com o interesse que é gerado, porque o dado que a gente tem é o seguinte, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez essa avaliação dizendo que os adolescentes brasileiros, né, estudantes de média aqui de 15 anos, não têm noção de questões básicas de economia. Aí eu vou fazer um teste agora com você, Wagner Cantor, que é o seguinte... Não, comigo calma, não, gente. Você não sabe que teste é. Mas, ó, vai ser conta, vou ser Não, reprovado. não vai ser conta, calma. Pega a Carol aí, que é novata. Não, calma, você começou falando as siglas homens, todas. por favor. Vou fazer aqui, ó. Você sabe o que quer dizer xoxô? Uma coisa ruim, uma coisa meio xoxa. Não. É quando você está na internet, os adolescentes escrevem, isso quer dizer, em vez de você mandar beijo, você manda xoxô.
Quer dizer, é uma eu sigla. já vi. Calma, outra. tá. BFF, você sabe o que é essa Sei. sigla? O que Esse é? eu sei também. Best Friends Forever. Olha só, muito bem. E Mandou bem. LOL. LOL. LOL aqui no Brasil, Isso. que a gente chama. Isso, mas o pessoal usa isso aí. Quer LOL, dizer né? que é uma Que é LOL, risada, muita risada. Ah, ok. Vamos ver, você está indo bem. Deixa eu ver uma outra Não aqui. envolveu o número. Esse aqui tá fácil, esse aqui fica a dica. Só que é um K e Aham. o K. E SDV? SDV. Saudades de você. Não. Sigo de volta. Mas por que que eu tô verdade. falando Porque isso? queremos entender. É isso, onde você quer chegar? O que eu quero chegar é o seguinte, o problema não são siglas, por exemplo, você falou de CPMF, falou de Copom, é um Aham. monte de siglas da área de economia. É o tema, né? É o tema, né? Então, assim, os adolescentes de 15 anos sabem todas essas siglas aqui que você levou um tempo para pegar, e eu também não sabia, eu só sabia aqui porque eu procurei, de cabeça. Por quê? Porque faz parte do dia a dia deles e gera-se um interesse em relação a isso. Agora, em relação a essas questões de economia, acho que é a mesma coisa. Você precisa tornar economia uma coisa interessante do dia a dia, seja para um adolescente, que é o foco dessa pesquisa, mas para qualquer brasileiro. Às vezes Claro. as pessoas não sabem e acham todo esse mistério, porque inclusive nós, jornalistas, tornamos economia uma coisa super difícil, um bicho de 7 cabeças. Aí ninguém vai querer entender mesmo. Falando para o nosso público que é bem ligado com questões da Bíblia, muita gente tem medo do livro do Apocalipse, de Daniel, etc., porque não conseguiu, de alguma maneira, ter acesso às informações desses livros de uma maneira que faz sentido para a vida delas e que está facilmente explicada. A mesma coisa com economia, entendeu? Então, acho que se você se interessar por essas siglas aqui no dia a dia, xoxô, todas essas outras aí, você vai pegar rapidinho. Que eu acho que tem um craque na conceito um pouco mais comunicação, profundo quando a gente fala de Lógico. economia, né? Entender o que está por trás dessa sigla é muito mais fácil do que um Agora- SDV, que eu acabei de aprender, mas realmente. Agora, eu acho que a raiz do problema também, como você, só ressaltando que você falou de você não ter esse conhecimento dentro da escola, a própria OCDE fez um levantamento de acordo com o resultado da prova do PISA. Então, a maioria O que é a dos prova do alunos... PISA mesmo? É uma prova que avalia o conhecimento de determinadas disciplinas. Ok. E essa em especial era sobre conhecimento de finanças. Sim. Foi feito com 15 países. né? Isso. Então, tipo assim, as pessoas que tinham baixo desempenho em português, em leitura e matemática, elas tinham pouco conhecimento da área de economia. E por incrível que pareça, às vezes a gente fala assim, economia, inflação, juros, a gente associa os números, mas economia é uma disciplina de humanas. Então, a gente tem essa comparação, né? A OCDE faz esse levantamento. E daquele número que você falou, dos alunos de 15 anos, só 3% tiveram esse desempenho, de acordo com o resultado da prova do PISA. E só falando sobre esse resultado que a Luana falou que foi uma avaliação de 15 países, então o Brasil teve 53% dos conhecimentos necessários sobre economia apontados e ficou em último lugar desses 15 países avaliados. Então, a gente tem essa relação. Eu tenho uma dificuldade de leitura, tenho uma dificuldade de matemática. Como é que eu vou conseguir interpretar? E aí a gente já vai aliar isso à propagação desse conhecimento, que não é transmitido de uma forma clara, não é transmitido como o editor-chefe, né, o Bruno Eumano. Então, você precisa transmitir isso de forma didática. Se ela, como jornalista, não está entendendo o que ela está explicando, como é que eu vou meu entender? público vai entender? Então, ainda existe esse processo. E nós, jornalistas, às vezes, a gente faz isso. A gente pega, transcreve lá o texto e não explica. Mas aí de uma forma muito didática, que é o que a gente vai aprender lá na série, que é como aplicar a economia no nosso dia a dia. Então, a gente consegue se inteirar mais, se interessar mais sobre esse assunto e ver que realmente não tem como a gente desassociar o nosso dia a dia da economia, a política da economia. E é até legal a gente ter esse conhecimento, porque o nosso dia a dia, a nossa educação financeira vai melhorar. Por exemplo, a mesma pesquisa da OCDE fala que 99% dos brasileiros não tem conhecimento básico sobre juros compostos. E muita gente
já E pegou paga ou os juros pega compostos todos os dias. Todos os dias. E todo mundo, por exemplo, já deveu o cartão de crédito ou pediu um empréstimo e não tem noção do que significa os juros compostos. Muita gente certeza. pode estar acompanhando a gente em casa falando assim, mas o que eu quero saber de economia e tal? O que me importa é o do dia a dia. Mas exatamente isso que você falou. As pessoas não sabem e aí é por isso que boa parte dos brasileiros está super endividada, Sim, entendeu? com certeza. Carol, tem por uma exemplo, noção, que né? tem uma família, tem 2 filhas, na idade escolar. Se eu não sei o que é economia, Então, me diz vai aí, apertando essa mais, história, né? essa história toda da teoria econômica, que a gente está tentando tratar aqui, né? E o Brasil é o último colocado entre os jovens de 15 anos nesses conhecimentos. Pode ser uma aplicação para a nossa economia, a economia doméstica? Contribui saber essas coisas para a nossa economia do dia a dia, Carol? E não só contribui para que eu possa gerir meus recursos financeiros mínimos, que seja. Não importa, Ou né? muitos, como é o seu Muitos, caso. No meu caso, né, meus recursos financeiros, mas também porque é dessa forma, não só na escola que as crianças vão aprender tudo isso e de se interessar pela economia, mas em casa também, né? Olha, minha mãe me dá uma mesada, olha, Aham. eu tenho um dinheirinho, então eu vou guardar uma parte. Então, às vezes a gente transfere, por que eu não consigo ler isso de forma clara numa notícia, numa matéria? Isso, eu não estou isentando o jornalista de desenvolver um bom trabalho dessa transferência e tornar esse conteúdo palatável para quem está, para o consumidor, né? Até porque eu acho que a maior responsabilidade é nossa. Exatamente, exatamente. Mas quem sabe, eu que estou em casa, eu não posso esperar que isso aconteça, porque senão minhas filhas vão crescer como todos os outros, todos os outros não, né? Aqui, né? Como boa parte dos brasileiros sem conhecimento nenhum de economia e não vão conseguir administrar as finanças, até que eu espere que todo o jornalismo brasileiro desenvolva uma consciência a ponto de que consiga tornar todos esses conteúdos palatáveis. Então, acho que nesse processo, eu como mãe e tal, eu vou falando, olha só, você vai escolher mesmo esse brinquedo que você vai escolher com essa mesada, mas olha o valor dele nesse momento. Tá chegando a Black Friday aí, né, da vida aí, as pessoas por não ter noção de economia, elas caem nessa rede aí, né? E compra pelo Compra metade porque- do dobro do preço. Metade do dobro do preço, exatamente, né? Então eles aumentam, dá uma descidinha, e aí você vai caindo nessa rede justamente por não ter, tornar isso também parte do seu cotidiano. Olha, o pessoal que lida com a nossa economia brasileira podia ouvir o seu comentário aqui, viu, Carol? Fez todo sentido. Sobre dólar. Porque tem muita gente, inclusive, que, não entendendo todo esse contexto econômico, pensa o seguinte, né? Dólar é para quem vai viajar, e aí ou a pessoa vai se lascar lá no exterior, ou a pessoa vai se dar super bem de acordo com como está a moeda. E, gente, é muito mais profundo do que isso, né? Desculpa. Não, por favor, especialista. Especialista nada. É muito mais complicado porque, por exemplo, se eu falo de balança comercial, aí a gente está falando de balança comercial e as pessoas falam, tá, porque as ações brasileiras, o Ibovespa, que é o principal índice que mede como estão as ações brasileiras, vai mostrar se as ações estão bem, se as ações não estão, e daí a pessoa olha esses dados e fala assim, tá, mas eu não invisto em bolsa de valores. Inclusive, tem um dado que mostra que tem mais pessoas presas no Brasil do que pessoas investindo na bolsa de valores. Então, pois é. Imagina. E daí você Interessante, eu fala nunca assim- tinha ouvido E daí isso. você fala assim, tá, então o que meu público quer saber sobre Bolsa de Valores? Então, a Bolsa de Valores vai mostrar a credibilidade do Brasil, e aí você vai entender sobre a quantidade de dólares que vão entrar, porque o investidor vai falar assim, vale a pena investir aqui no Brasil, porque o dinheiro está rendendo ali e tal. Agora, com relação ao dólar, afeta muito mais do que só para quem vai viajar, Claro. para quem vai trocar dólar ou coisas do tipo. Por exemplo, a gente importa trigo, e as importações são, lógico que afeta a balança comercial e tal, mas falando assim, do menor mesmo, a gente importa trigo, e daí o trigo é o que faz o pão. Eu não tenho muito conhecimento culinário, mas o trigo faz o pão. E daí eu vou comprar pão na padaria, eu descubro que está mais caro. E daí eu só fico revoltado porque está mais caro, eu só fico revoltado porque o seu Joaquim está cobrando mais caro por esse pão, mas eu não entendo que é porque tem uma política econômica envolvendo isso, tem uma política cambial atrás disso, tem decisões do governo. Eu acho que o conhecimento econômico, quando você se aposta dele, né, você se torna um eleitor mais consciente. A gente passou aí pelo período de eleição em que foram diversas promessas sobre economia, porque a economia do Brasil vem tentando se erguer paulatinamente, só que a gente não interpreta isso, porque a gente
não sabe se aquilo de fato faz sentido ou não. claro. Ah, vai diminuir o déficit, vai zerar o déficit. O que isso afeta na minha vida? Isso te torna também um consumidor mais consciente, né? Carol falou, você vai entender se é o melhor momento para fazer aquela compra a prazo, se é o melhor momento para fazer aquela compra à vista. Eu acho que são muitos benefícios para algo que a gente não está recebendo. Eu achei muito pertinente isso que você comentou, da consciência crítica quando você tem domínio sobre o conhecimento da economia. Como, por exemplo, a gente teve agora recente a proposta do reajuste do judiciário. O que isso representa? Ah, tá todo mundo falando que o país está em crise, mas e aí? Se eu tenho consciência do efeito disso para as contas públicas, para qual que é o teto, qual que não é, aí a gente consegue ter essa consciência crítica e cobrar, né, as nossas autoridades. E uma consciência crítica em relação às notícias que a gente ouve. Sim. Que a gente ouve uma notícia, por exemplo, falando que os preços estão mais baixos, que a inflação está controlada. Só que eu não entendo que esse dado tem que ser associado ao desemprego. E aí, no Brasil, a gente tem mais de 12 milhões de desempregados. E aí, num cenário com muitos desempregados, o seu João lá do mercadinho, ele vai diminuir o preço porque as pessoas não estão indo comprar. Tem muita gente desempregada. Os juros podem estar baixíssimos, o preço pode estar baixíssimo, que eu não vou comprar mesmo assim. Então, o consumo não está sendo incentivado porque não tem emprego, as pessoas não têm renda. Você vai comprar o arroz com feijão, você não vai sair às compras no shopping, por exemplo. E daí, você fala assim, então, essa inflação não é um dado, a inflação reduzida, os juros reduzidos, não são os dados tão positivos assim, porque o desemprego está baixo. Então, isso significa que é um desespero do mercado de não tentar estocar. E aí eu acho que você se torna mais crítico com aquilo que você assiste, com aquilo que você recebe. Com a forma que você vai usar o seu orçamento. Claro. Porque quando você também prende demais, isso também interfere na inflação. A gente viu aí que o consumidor, né, teve uma fase da economia que o consumo foi o que ajudou a gente a manter o equilíbrio. Então, quando você tem esse domínio sobre a economia, isso tudo interfere na economia geral de um país. O que eu achei muito interessante dessa pesquisa aqui da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fala, né, que metade dos alunos brasileiros não tem conhecimentos financeiros básicos, é muito básico mesmo. O dado que eles apresentam é o seguinte, na prática, isso implica que metade desses alunos brasileiros não tem noção sobre como gerir uma conta bancária, ok? Você tem conta bancária, não sabe como se relacionar com essa conta bancária, não sabe como se relacionar com um cartão de débito, como entender as condições de uma assinatura de um serviço de telefone celular, por exemplo, ou as taxas de juros de um empréstimo, até questões mais complexas, mas que fazem parte do dia a dia, ou pelo menos uma vez no ano de todo brasileiro que tem algum tipo de renda, que é o imposto de renda, por exemplo. Então, assim, desde coisas, a gente pode estar falando de coisas grandes, mas essa pessoa fala assim, coisas do dia a dia das pessoas. Todo mundo precisa ter não vou dizer que todo mundo precisa, mas a maior parte das pessoas, para fazer as suas relações do dia a dia, precisa ter uma conta no banco. Metade dos alunos brasileiros não sabe como é que faz para ter uma conta no banco e como gerenciar isso no dia a dia, entendeu? E aí hoje a gente tem mais de 63 milhões de inadimplentes, pessoas que estão devendo há mais de 3 meses. E o maior vilão é o cartão de crédito e o cheque especial. Coisas que, se elas tivessem aprendido na escola, por exemplo, que foi o primeiro ponto que a gente tocou, elas saberiam gerir essa conta, elas saberiam que uma propaganda sobre promoção do cheque especial ou te dar um limite grande, te dar um cartão de crédito com limite maior, não são coisas vantajosas. E esse negócio de cheque especial, as pessoas estão endividadas com cheque especial. Tem uma porção de gente que não faz a mínima ideia do que é cheque especial. Por exemplo, eu tô lá no banco, tá saindo dinheiro? Tá tudo certo, tem dinheiro ainda. Aí você não tá vendo que a conta tá ficando no vermelho, você não sabe o que é isso. E talvez entendeu? esse número tão grande de inadimplentes é justamente porque a pessoa ela não tem a consciência do quão perigoso é fazer parte dessa lista, né? A gente tem que ir para o intervalo. Luana, adorei ter você aqui explicando para a gente, interagindo sobre esse assunto tão complexo e você navegando com tanta facilidade. Não fala que é complexo, o assunto é fácil de entender. Tão fácil. Quando a gente às vezes, pensa que é complexo, a gente não se aproxima dele. Às vezes a gente não entende um detalhezinho e aí você ajudou. Melhorou? Melhorou. Obrigado, Luana. Eu que agradeço, foi um prazer. A gente vai para o intervalo. Na volta, uma rede de fast foods é acusada pelo Ministério da Justiça de promover publicidade infantil abusiva em escolas. A gente discute isso logo depois do intervalo. Voltamos já.